Nesse vídeo eu quero fazer uma análise do preço do Bitcoin em reais para ver se realmente ele vai buscar a casa de 1 milhão de reais. Já pensou? Finalmente chegando aqui, Bitcoin batendo a marca de 1 milhão de reais por unidade de BTC. No último vídeo que eu falei foi uma análise de Bitcoin cotado em dólar. Olhei a possibilidade da gente estar fazendo algo parecido com 2021. Ou seja, essa altinha aqui e a gente tinha essa altinha aqui. Já a gente faz também essa comparação, mas eu quero fazer uma análise observando esse ciclo de alta, desde aqui o fundo e desde aqui o ETF, que foi basicamente aqui o seu lançamento, se eu não me engano foi em janeiro, né, de 2024. Pode ser que a gente tenha uma mudança ali de polaridade, né, em relação a isso, e aqui a gente tem essa história aí de empresas com tesouraria em Bitcoin também. De imediato, né, só observando esse vídeo, aliás, nesse gráfico, você já percebe que existe uma tendência aqui de alta que ela não pode ser rompida, né? Então a gente pode pegar, né, desde aqui o fundo, né, e traçar uma linha aqui, ó, pegando esses fundos. Veja que ela fica, né, fazendo um toque, ó, um toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, ó. Aí fica evidente, né, que isso daqui foi meio que algo fora dessa tendência, né? Então essa reta aqui ela se torna bem confiável, né? Então eu vou até deixar ela aqui com cadeado, né? Porque aí a gente consegue observar, né, essa tendência de imediato. Se a gente trazer mais para o curto prazo, né, aqui observando esse movimento de alta, também existe uma tendência, né? Ó, pegando esse fundo, pegando aqueles outros dois fundos, vê que aqui também existe uma tendência. Então, se perder isso aqui, talvez o mais provável seja ele buscar aqui esse fundo. Outra coisa que a gente pode observar também é uma linha horizontal, né, pegando esses topos daqui, né, ou seja, esse topinho daqui, traçando tudo isso aqui, ó, e a gente tem, né, algo bem interessante, né? Eu vou trazer isso aqui mais para cá, só para ficar mais bonito. Uma coisa que você deve observar aqui é o fato da gente estar se desenhando algo como um triângulo ascendente, né? Alguns vão dizer aqui, uma xícara, né, com alça, algo desse tipo. Outra coisa também é uma linha de suporte aqui, ó. A gente pode ver uma linha clara aqui de suporte, que também poderia segurar o preço, né, caso ele perdesse, né, essa linha de tendência de alta aqui. Então vou trazer mais para cá para ficar mais bonitinho, né? Olha só. Aí a gente tem aqui esse canal de alta, né? Perdeu, aí fez aqui um fundo e retornou. Legal. Vamos comparar, né, isso daqui com movimentos anteriores, né? A gente também pode desenhar aqui uma acumulação aqui atrás, né? Você pode observar uma clara acumulação e a gente também teria algo como uma acumulação aqui. Qual é a diferença? Aqui ele perde o canal de acumulação para baixo, né? O que seria mais ou menos isso aqui. O que também não perdeu a tendência, já vindo dessa tendência lá de trás, né? Se a gente observar também aqui, também tem outro tipo de acumulação, tá vendo? Então, meio que ele fez aqui um triângulo ascendente, perde, faz uma armadilha, né? Esse momento aqui eu também acreditava que foi uma armadilha e o Bitcoin ia passar mais tempo lateralizando, mas quando ele deu esse candle de força aqui, opa, eu retornei aqui para o mercado e ele finalmente faz o rompimento desse canal de alta, esse canal de acumulação, né? Tá vendo? Se a gente colocar até uma linha aqui, aí ficava claro essa acumulação. Então a gente teve a primeira acumulação aqui, depois a segunda acumulação aqui e no meio do caminho também tem pequenas acumulações, tá vendo, ó? Essa acumulaçãozinha aqui, né, e seguida dessa grande alta aqui, ó. Você também pode colocar isso aqui como uma distribuição, né? Aí teve aqui, ó, um rompimento dessa distribuição, depois uma acumulaçãozinha aqui e outra aqui, beleza. Então, para buscar 1 milhão de dólares, desculpe, 1 milhão de reais, a gente pode projetar, né,
isso daqui como um triângulo ascendente. Então seria ou daqui, né, ou se ele fizer um mini rompimento aqui para fazer um processo de acumulação aqui para, né, fazer uma armadilha, talvez ele busque ali, ó, muito próximo, né? Então a gente colocaria um valor redondo, certo? Eu colocaria R$1 milhão. Por que 1 milhão, né? Porque é um valor psicológico, né? Talvez muita gente olhe para isso e diga, porra, R$1 milhão eu vou vender, né? Eu já tenho, sei lá, alguns bitcoins, eu posso vender 1 bitcoin, 3, enfim. Depende aí quanto a galera tenha, né? Afinal de contas, o real tá pagando 15% ao ano de rendimento. Então, na renda fixa, isso vai render pra caralho, né? Beleza, então isso é a perspectiva de longo prazo, né? De alta, tá? Então a gente pode observar aqui que todo esse ciclo de alta, o Bitcoin fez esses processos de acumulação e depois alta, né? Mas a gente não pode descartar a possibilidade da gente estar em algo desse tipo aqui, né? Se a gente comparar agora com 2020, veja que é muito parecido. Ó. Vê só, a gente tem aqui esses dois topos, depois a gente tem aqui, ó, da mesma forma, né, que a gente teve isso aqui, a gente também teve um rompimento desse canal paralelo para baixo, depois uma acumulação. A gente pode até desenhar uma linha aqui, ó, e fica muito interessante porque ela passa a ser até, ó, exatamente uma linha paralela onde foi resistência aqui embaixo, né? Ou seja, ele perde, acumula e depois faz essa alta. Da mesma forma, o preço também fez uma linha de tendência de alta aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fez essa linha de tendência de alta e teve esse rompimento. Depois desse rompimento, ele faz o que? Um processo de distribuição. Depois do processo de distribuição, ele perde essa parte aqui embaixo do canal paralelo. Isso foi bem negativo para o preço, né? Afinal de contas, ele acumulou mais e teve mais quedas. E aí a gente entrou em um processo de bear market e a gente poderia até fazer uma linha aqui, ó, colocar aqui uma linha vermelha, já que se trata aqui de uma tendência de baixa, né? Ou seja, aqui, ó, esse processo. E seria bem negativo ver o preço do Bitcoin retornando aqui na casa de 550 mil reais, acumulando e depois perdendo, né? Aí sim a gente estaria fazendo aí, entrando em um ciclo de baixa. Nos últimos vídeos sobre ciclo de Bitcoin, eu acho que eu mostrei também, né, o ciclo, né? Se a gente observar aqui o ciclo do Bitcoin, né, aqui do lado você tem aqui o comparativo com ciclos anteriores. Ele, como funciona aqui, né? Você tem aqui do fundo ao topo, né? E você tem aí uma perspectiva de 1.100 dias, né? Então a gente ainda tem uns 100 dias pela frente, né? Você vê aqui que está mais ou menos 996, então você teria uns 2 a 3 meses aí de alta pela frente, né? No final das contas, a gente pegar o topinho mesmo das 1.057. Então, será que o Bitcoin ele vai dar uma esticada, né, como nos ciclos anteriores, para depois entrar em bear market? Se a gente colocar aqui, a gente teria aí uns 2 meses até finalizar o ciclo, né? Levando em conta isso daqui. Então, isso passa a ficar um pouquinho perigoso, né? Se ele der essa esticada assim, seria exatamente isso daqui. Eu não me surpreenderia que isso daqui fizesse exatamente essa alta, buscando, sei lá, 1 milhão, próximo de 1 milhão, aqui 900 mil, e depois aqui entrasse em bear market, tá? E por que eu acho isso também, tá? Outra coisa aqui olhando aqui a dominância, tá? BTC.D, a dominância tá caindo, né? Tá exatamente acontecendo como nos ciclos anteriores, ó. Teve um baita rompimento aqui da dominância. Vou até tirar aqui para ficar claro, né? Teve, ó, uma baita queda. Me parece uma bandeira de baixa, tá? Ou seja, uma acumulação de baixa que para fazer outro movimento. Então, se isso aqui acontecer, pode ser que a ganância tome mais conta do mercado, né? Ou seja, dessa acumulação aqui caia, faça outra acumulação aqui, caia mais, faça algo desse tipo aqui, tá? Então,
é bem provável que isso aconteça. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção também é a redução das taxas de juros, tá? Se a gente colocar aqui esse P, né? Eu vou colocar aqui desde os anos 2000, na virada do ano, né? Agora a gente vai comparar com a taxa de juros, tá? Fed Funds, eu vou abrir um novo painel aqui e você vai observar uma relação aqui muito interessante. E é para a gente ficar de olho aberto, veja. A gente está com a perspectiva agora da redução da taxa de juros do dólar, né? Então, lá dos anos 2000, o S&P 500 fez o topo e a gente teve o início, né, da redução das taxas de juros, tá vendo? O início da redução das taxas de juros e a bolsa entrou no ciclo de baixa. Eu vou explicar já já o porquê que isso acontece, tá? A gente teve aqui, ó, novamente, redução aqui na taxa de juros, tá vendo? Ó? Ciclo da redução da taxa de juros, queda no S&P 500. Se a gente observar aqui também, eu vou trazer isso aqui para cá. Aqui falhou, né? A gente teve o início da redução da taxa de juros, mas se você observar bem aqui, o mercado de ações também estava começando a entrar em bear market. Mas por que não entrou, né? Eu acho que isso daqui foi uma manipulação, tá? Ó, vê como essa alta aqui, ó, foi uma manipulação, cara. Manipulou por quê? Porque aqui teve o Corona Crash. Interessante, né? Depois de uma manipulação, o mercado desaba, né, de preço, né? Isso aqui foi exatamente outubro, novembro, quando já tinha ali rumores, né, de um vírus circulando mundial, né? Ou seja, talvez os grandes aqui atraíram, né, o varejo para comprar ações e eles distribuíram para depois ter esse grande crash. Aqui também teve, ó, o corte da redução da taxa de juros, o juros estava ali acima de 5, né, e teve um corte lá em meados de julho de 2024. Só a expectativa, cara, fez o S&P começar a cair, só que só teve um corte. Então a gente teve outro rally de alta, né? Agora já tem expectativa da redução da taxa de juros. A dúvida que fica será que o preço ele vai seguir esses ciclos anteriores ou agora vai ser diferente, né? Mas eu vou explicar para você o porquê que o mercado de renda variável ele tende a cair com essa redução da taxa de juros. Quando você reduz a taxa de juros, você tem a possibilidade de um ganho na marcação a mercado dos títulos do governo americano. Quando as taxas de juros caem, o preço do título sobe. Então você tem uma valorização no curto prazo muito grande desses títulos. Uma rentabilidade extremamente alta com uma segurança enorme. Então por que você deveria assumir risco sempre que você tem uma rentabilidade enorme na redução com a marcação a mercado, né? Então, veja que isso daqui, olha só o que aconteceu lá em maio de 2008, né? Que foi a bolha.com e aqui foi a questão lá da crise imobiliária, etc. Mas veja que a taxa de juros aqui, ela não estava em patamares de 5%. É a mesma coisa que está aqui. E isso é perigoso. Vai iniciar o ciclo de corte da taxa de juros. Olha só o que acontece depois, né? O mercado começa a cair, ele dá sinais de queda, de enfraquecimento. Aí a gente pode até observar que ele começa, né, um mini ciclo de baixa, né? Olha só, patinar para baixo e depois desaba de preço. Não é o que está acontecendo agora, né? Aqui ele está ganhando. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é algo desse tipo aqui, ó. Então vamos ficar de olho que se o S&P 500 começar a dar sinais de enfraquecimento, ó, de queda, aí, meu amigo, a coisa fica feia. Algo desse tipo, ó, algo desse tipo aqui, né? Então, no momento, né, a tendência é de alta, segue alta forte. E na Ethereum, tá? Ela tem ciclos interessantes, a cada 3 anos, né, ela faz um topo. Olha, lá em dezembro de 2017, depois aqui, ó, dezembro, né, de 2021, e depois, que não seria nada fora do outro mundo, é o Ethereum fazer um topo agora em dezembro desse ano. Então você tem aí bastante tempo ainda, né, para esse ciclo de alta da Ethereum. Pode acontecer? Pode, até porque eu acredito que muita gente está shortando aqui o Ethereum. Aí o que poderia acontecer aqui? Limpar, que está shortando aqui, né? O mercado ficar sem dinheiro para vendido no Ethereum e perder essa linha de tendência de alta aqui, né? Assim, algo desse tipo aqui. Buscar aqui os $5.000, né? Que tanto se espera. E depois começar o ciclo de baixa, né? Até meados final do ano que vem, né? 2026, né? Então é isso, é essa minha expectativa aqui para essa altcoin. Para o Bitcoin a gente já fez essa análise, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.